Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Louvado seja o seu nome, Senhor. Vamos ficar de pé e dar boas-vindas ao irmão Branham para vir essa noite nos trazer a mensagem Éden de Satanás. Ele diz que nós estamos vivendo num tempo tremendo, um tempo glorioso que estamos vivendo, mas é o tempo mais enganoso que já se fez conhecido ao homem. O diabo está olhando todas as suas táticas que ele pode para vir atrás de nós, mas graças a Deus nós temos alimento espiritual. Amém. Estamos vivendo nisso essa noite. Que privilégio para nós essa noite de ter esse profeta para nos trazer essa mensagem, o Éden de Satanás. Deus abençoe. Aqui está o nosso pastor, irmão Branham. Vamos inclinar. Querido Deus, estamos gratos a Ti essa noite por essa grande oportunidade de vir mais uma vez no nome do Senhor Jesus para encontrar o nosso inimigo, o seu inimigo. Agora estamos no campo para batalhar e com a palavra para que Ele está tentando tirar do meio do seu povo, que eles possam ver essa noite. Na linha do Evangelho, eu oro que o Senhor unja os nossos olhos com o soro, que possa estar aberto para a verdade e podemos dizer nos nossos corações, não nos ardiu o coração enquanto ele falava no caminho, cura o enfermo e o aflito, encoraje o desencorajado, que cada mão fraca possa voltar a levantar, e nós entregamos e cremos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu vou tentar ser breve essa noite, porque eu sei que muitos veio de locais diferentes para o culto. Alguns vão ficar essa noite, outros vão voltar, talvez, para longe, para retornar. Eu agradeço a vocês nessa manhã. Eu gostaria de ouvir o irmão Neville nessa manhã. Eu já ouvi muitas vezes, mas eu aprecio ele nessa manhã, essa mensagem oportuna. Eu sei que tinha a direção de Deus para ouvir isso essa manhã, muito bom. E eu vejo porque vocês, pessoas, gostam de vir e gostam de ouvir a ele também. Isso sempre te fará bem, eu tenho certeza, ouvir a ele. Eu estava tentando dar conta de algumas entrevistas hoje, nessa manhã e à tarde. Ainda tenho muitas a fazer, e eu creio que foi Jetro que disse a Moisés uma vez que tinha muito para você. Então nós temos bastante irmãos aqui com seus problemas, e cada um deles tem sido legítimo, e são tantas coisas que tem que se tomar conta, e eu recomendo o nosso pastor, o irmão Man e outros ministros de nossa fé aqui. Você pode ir até eles vão te dizer exatamente o que fazer. Algumas pessoas, seus filhos, casamentos misturados e essas coisas, esses homens podem ajudar vocês conforme qualquer outro homem. Você vai até eles, eu tenho certeza que eles vão te dar a ajuda que vocês precisam. Eu não posso fazer tudo onde você quer que vai, sempre fica acumulando. Eu gostaria de matar todas essas pendências, e eu estou orando a Deus de alguma forma que tudo concorra bem para vocês. Agora, essa noite, nós queremos ir para as Escrituras e ler uma porção da Escritura de Gênesis, o capítulo 3. E simplesmente nos referir a algumas coisas que fomos ensinados no tempo passado. Então, ver se o Senhor vai nos dar um pouco mais do que nós sabemos quando nós saímos daqui. Eu oro que Ele faça isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela, e foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E o Senhor possa adicionar as bênçãos à leitura da sua palavra. Agora eu gostaria de tomar um texto essa noite e pudesse chamar isso de Éden de Satanás. Uma coisa meio cruel para dizer, mas Éden de Satanás parece que encaixa com a lição da domingo passado, quando eu estava falando com você, eu acredito, no filtro do homem que pensa e no sabor do homem santo. Às vezes essas expressões meio cruéis nos faz estudar e nos faz ler a palavra, estudar a palavra, e isso é o que eu quero que toda a minha congregação faça. Homem não deve viver só de pão, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, leia a palavra, estude-a com os olhos de Deus, para te dar um entendimento intelectual de como nós deveríamos viver nesse tempo presente. Agora, para vir essa noite para falar com vocês, bem, eu poderia fazer isso ou aquilo, eu gostaria de falar com as pessoas o tanto que eu gostaria de até ir para a casa delas essa noite. Deus sabe que isso é verdade. Eu gostaria de ir para casa com cada um de vocês e comer café da manhã com vocês de manhã e sair caçar esquilos com você na tarde. Você sabe que eu gostaria de fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Eu gostaria de ir para casa e sentar e conversar com você, sentar na varanda depois do culto e falar com você sobre o seu bem-estar, sobre Deus. Eu amaria fazer isso. Homem, mulher, aqui saberia que eu gostaria de fazer isso, mas não posso fazer. Simplesmente puxando, é uma tensão. Então, nessa era nervosa que estamos vivendo, e eu sou uma pessoa nervosa, eu mesmo, hoje, eu tenho minha mente com algo, tenho que parar de fazer isso, e amanhã eu estou milhões de milhas longe disso, e tenho que cortar isso, e você tem um tempo que você tem que manter a sua inteligência normal. Mas o meu alvo principal é pregar o Evangelho para a igreja e para tudo que eu posso fazer para trazer honra para Jesus Cristo nesses dias. Enquanto estou aqui na terra, tenho tempo restante na terra, eu venho para tentar dizer algo para você que vai te ajudar. Algo que eu estudei depois de ir para casa essa manhã. O que eu poderia dizer essa noite, Senhor, para ajudar essas pessoas, ouvindo essa mensagem poderosa do nosso irmão Neville que ele trouxe para nós. Eu pensei que foi tão maravilhoso quando ele disse isso, que um médico pode diagnosticar o caso, mas o homem que vem com a panela cheia de agulhas é que dá a injeção. Eu achei uma expressão muito boa, mas depois do soro, depois do caso ser diagnosticado, isso é uma coisa muito boa. Eu quero falar algo para você, algo que possa iluminar você a promessa de Deus para essa era. Não algo que alguém foi para outro dia, mas algo... Essas coisas estão todas bem, nós todos nos referimos a essas coisas, mas eu pensei que eu poderia trazer algo para sua mente com as escrituras que eu tenho anotadas aqui, que poderia iluminar você a saber, a fazer você um melhor soldado no campo, que você está lutando agora, para conhecer as táticas do inimigo, para que você possa bloquear qualquer coisa antes de chegar até você. Essa é a coisa principal, é aprender a manter os socos fora de você o máximo que você puder. Agora, vamos olhar agora por esse dia de pecado que estamos vivendo. Eu não creio que alguma vez houve um dia que eu já passei na história, houve grandes dias de perseguições que os filhos de Deus foram postos à prova, mas viu o engano do inimigo. Nós nunca tivemos um dia como esse que estamos vivendo. É a coisa mais cortante, enganosa.
E quando vemos isso, astúcia, isso faz com que os cristãos estejam mais nos seus joelhos hoje do que em qualquer época ele já esteve. Agora, de volta no tempo das perseguições em Roma, na igreja, quando Cristo comete um erro, ele vai na arena e era dado de alimento para os leões ou algo assim. E via que era um cristão pelo seu testemunho, mas a alma era salva, porque ele era puro, crente, inadulterado em Deus e feliz de selar o seu testemunho com o seu sangue e com as veias deixando os buracos saindo, escapando sangue e com uma fé leal ele falava, recebe o meu espírito, Senhor Jesus, mas agora a astúcia do diabo agora faz com que as pessoas creiam que eles são cristãos quando elas não são. Essa é a coisa. Não tem que selar, é uma astúcia mais que seria quando você tem que selar a sua vida com o seu testemunho. O diabo tem colocado cada trapaça com astúcia, porque ele é um enganador. E Jesus disse em Mateus 24 como esse dia seria que nós estaríamos vivendo um dia mais enganoso que já se viveu. Tão parecido que enganaria o próprio eleito de Deus, se fosse possível, para enganá-lo. Agora vamos comparar algumas escrituras com profecias escritas na Bíblia para hoje e comparar hoje com o dia que nós estamos vivendo. Em 2 Timóteo 3, nós aprendemos isso, que o profeta disse que aconteceria nesse dia que os homens seriam amantes de cimentos, avarentos, presunçosos, soberbos. Compara isso por um momento. Nós vamos abreviar isso porque nós não temos tempo suficiente para passar tudo isso como nós deveríamos fazer isso, mas só para destacar, para você ver quando chegar em casa e estudar. Sem afeto natural, irreconciliários, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Agora, o Espírito fala expressivamente que essas coisas teriam nos dias tardios. Isso são esses dias que o profeta fala conosco. Agora nós vemos também Apocalipse 3,14, melhor dizendo, Apocalipse 3,14, a era de Laodiceia, como a igreja estaria nesse tempo. E diz que não teria necessidade de nada. Era um desgraçado. Ela estava crescendo em dinheiro e não sabia que ela era pobre, miserável, desgraçado, cega e nu e não sabia. Então agora lembre-se que ele estava falando à igreja dessa era. Desgraçado, miserável e pobre, cego e nu e não sabia. Essa última frase, essa última palavra, isso que faz atingir o ponto, eles pensam que eles estão bem cheios do Espírito, que eles estão, a era de Laodiceia é a era da igreja pentecostal, porque a última igreja, Lutero teve a sua mensagem, Wesley teve sua mensagem, Pentecostes teve sua mensagem, mas porque você é morno, nem quente ou frio, as emoções do lado de fora, a concepção mental do evangelho, e porque você diz dessa forma, eu cuspirei você da minha boca. Em outras palavras, isso deixa ele doente de ver a igreja nessa condição. Então lembre-se, ele cuspiu ele para fora, ela cuspiu ele para fora e ele estava do lado de fora da igreja batendo na porta para tentar entrar da era da igreja de Laodiceia. O Deus dessa era, hoje, o adorador, a pessoa adoradora do mundo hoje, adorada do mundo hoje é Satanás. E as pessoas são ignorantes, adorando Satanás. Mas Satanás está se personificando a si próprio como a igreja. Veja como a igreja. Eles adoram Satanás pensando que eles estão adorando a Deus através da igreja. Mas é a forma que Satanás fez. Você fala, espera um minuto, nós pregamos a palavra. Olhe para o meu texto essa noite. Satanás foi quem estava pregando a palavra para Eva primeiro. Deus disse isso. Veja, isso está desconstruindo essa parte da Escritura que se aplica para hoje. Você tem que saber que tudo que Jesus fez foi exatamente correto. Deixa você saber que tudo Moisés fez foi corretamente, mas quando ele pega a promessa que ele deu para esse dia, então
pega e aplica para uma outra era. Isso é tudo que tem que fazer. Veja, é fazer com que a pessoa que crê dessa maneira, e isso é tudo. Pois que você não pode tirar uma palavra fora disso ou adicionar algo a isso. Mas é o que ele faz. As pessoas de forma ignorante adorando Satanás, pensando que eles estão adorando a Deus. Como nós fomos avisados por profecias em 2 Tessalonicenses, vamos ler isso, 2 Tessalonicenses, no segundo capítulo. Eu tenho isso aqui, eu quero ler isso diretamente, eu acho que eu tenho a escritura aqui. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Veja, a vinda do Senhor e nos ajuntar com Ele, como Deus vai juntar o seu povo a Ele nos últimos dias. Pela nossa reunião com o Senhor. Não com a igreja, com o Senhor. Reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, nem por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O homem do pecado, veja o que é agora. O homem do pecado sendo manifesto, filho da perdição. Esse foi Judas, veja. O qual se opõe e se levante contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse engano da igreja de hoje. Veja, o filho da perdição, o diabo. O filho da perdição, o diabo. Então, as pessoas adorando Satanás nesse dia, pensando que eles estão adorando a Deus. Mas eles estão adorando através de um credo, uma denominação feita por um homem, credos que traz as pessoas para o maior engano que o mundo já conheceu. Não importa quanto a palavra de Deus foi prometida para esse Deus, é pregada e vindicada, eles ainda não creem. Eles não vão crer. Então, por quê? Nós nos perguntamos por quê. Por que isso? Por que eles não vão crer? Quando Deus diz que Ele faz uma certa coisa, Ele faz, e ainda assim Ele viram as costas disso e saem disso. Assim como Eva sabia que o que Deus disse Ele ia fazer, mas ela virou suas costas para ouvir o que Ele tinha a dizer. Agora lembre-se, em outras eras, sempre foi da mesma forma, em cada era, sempre tem sido que Satanás tenta perverter essa palavra para eles, fazendo que eles possam ver alguma outra era. Veja, quando Jesus veio, Satanás estava naquele bando de ensinadores judeus, rabis e sacerdotes, tentando manter a lei de Moisés, quando a própria palavra diz que o Filho do Homem seria revelado naquele dia. E ele revelaria a si próprio, mas eles estavam tentando manter eles religiosos com a lei de Moisés, mas o que ele fez? Eles estavam tentando dizer que aquela parte da palavra era exatamente correta, mas esse homem não era aquela pessoa. Veja como ele engana isso. Esse é o dia real da decepção. Tem sido e agora é Satanás estabelecendo o seu reino na terra. Isso é exatamente o que ele está fazendo, porque ele quer estabelecer o seu próprio reino. Como um homem de negócio que não é cristão, ele vai fazer cada esquema que ele puder para você ver algo da forma errada. Se ele tem um propósito e um ganho pessoal em fazer você fazer isso, fazer que você veja dessa forma, ele vai mostrar tudo que ele possa para manter você fora da verdade, porque ele só pensa em si próprio. Não importa quanto ele mente ou trapaça, mas é um ganho pessoal. É assim que Satanás faz e trabalha através do ministério para fazer isso. Deus prometeu que seria assim. Agora, isso se torna um engano religioso no Éden e continuou desde então. Não por causa de um bando de comunistas. Comunistas não tem nada a ver com isso. É a igreja que você tem que vigiar, veja. Não é os comunistas que vão enganar o próprio eleito. É a igreja que vai enganar o próprio eleito, veja. Não é comunistas. Nós sabemos eles negam Deus e são anticristos, com certeza, em princípio. Mas eles não são anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso. E podem citar a Escritura e fazer ela tão clara
Assim como Satanás fez ali no início. Ele citou exatamente ali, Deus disse, você não vai comer de todas as árvores do jardim, veja, ele citou, ela disse, sim, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, mas tem uma árvore no meio do jardim que Deus disse para não comer e nem sequer tocá-la, porque do dia que fizermos isso nós morreremos. Certamente que vocês não morrerão, mas deixa eu te dar a razão porque Deus disse isso. É por quê? Veja, agora ele disse a verdade, veja, ele disse, isso vai abrir os seus olhos, isso vai fazer você saber o certo e o errado, você vai ser como Deus então se fizer isso. Então isso é exatamente o que ele quis fazer, isso é a mesma coisa que ele está tentando fazer hoje. Tem sido um engano religioso desde o início do Éden e desde então até agora. No tempo de Adão, foi um engano. No tempo de Noé, foi um engano. No tempo de Jesus, foi a mesma coisa e agora é a mesma. A mesma maneira, um engano religioso. Agora nós notamos a terra, quando Deus tinha sob controle. Agora, quando Deus tinha ela sob o seu controle, então, quando Satanás assumiu através de rejeitar a palavra de Deus, Deus uma vez tinha a terra sob o seu domínio. Ele colocou na sua órbita, ele colocou, fez trabalhar, fez tudo, ele tinha em seu controle. Agora nós vamos comparar isso quando Satanás tomou para seu controle. Agora, Deus levou 6.000 anos. Isso não precisava levar tanto tempo, mas levou tanto tempo, 6.000 anos, porque fomos ensinados que um dia no céu é 1.000 anos na terra, então 6.000 anos, foi 6 dias que Deus construiu a terra. Isso levou 6.000 anos para estabelecê-la, plantá-la com boas sementes e trazer cada um de acordo com seu tipo. Tudo tem que vir de acordo com seu tipo. Todas as sementes eram boas, então deveria vir de acordo com seu tipo. Deus levou 6.000 anos. Finalmente, quando nós estava ali a sede, ele estabeleceu a sede na terra, no lado leste do Éden, chamando o Jardim do Éden. Deus fez a sede do mundo no Jardim do Éden, no Egito, bem no leste, no final do leste, no jardim, era a sede. Sobre toda a sua situação, ele colocou o seu filho e a esposa do seu filho sobre tudo. É correto? Foi o que Deus fez. Ele colocou ele em total controle. Eles poderiam falar para os ventos e ele cessaria de ventar. Ele falaria com a árvore e mudaria ela de um lugar para outro. O leão e o lobo comiam junto. E o cordeiro se deitava com eles. Não havia mal. Era paz perfeita, harmonia perfeita, tudo em perfeição. E então, quando Deus tinha isso sob o seu controle, e notem que ele tinha... O seu mundo tinha tudo em operação, ele tinha tudo vindo, tudo comendo vegetação, nada morria, nada para ser arruinado, nada para se desfazer, tudo era perfeito. E sobre isso ele colocou seus amados filhos, seu filho e sua filha, um marido e esposa para controlá-lo. Deus estava tão satisfeito que ele descansou de todas as suas obras no 7º dia, e esse dia foi chamado de sábado para ele, porque ele viu esses 6.000 anos trabalhando, moldando e fazendo acontecer, vindo à existência, fazendo as montanhas e os vulcões e todas essas coisas, e erupções, e era um lugar bonito, não tinha nada como aquilo, o grande paraíso de Deus, os grandes dinossauros e tudo mais, ali, grandes animais, não tinha nenhum problema, tinha gentileza ali, não tinha doença, nenhum arrependimento, nenhum desses germes na terra, de doenças, ó que lugar, e os pássaros voando de árvore para árvore, e Adão chamava ele por nome, ele vinha no seu ombro e assobiava para ele, olha que lugar tão maravilhoso que Deus tinha. Então, isso foi um dos seus atributos, do seu próprio corpo. Deus tem atributos no seu corpo, como você é um atributo do seu pai. Você nota que você estava no seu tataravô. Mas nisso, vamos pegar isso como você e seu pai. Agora, você não sabia nada quando você estava no seu pai. O germe de vida vem do masculino. O masculino tem a célula de sangue, a mulher tem o ovo. Agora, então, a célula de sangue tem a vida nela. Então, quando você está no seu pai,
Você, atualmente, você não sabe nada, mas a ciência e a palavra de Deus prova que você estava no seu pai. Mas você não sabe nada sobre isso. Então, o pai desejava conhecer você. E com a união de conexão com a mãe, então você foi vindo à existência ao pai. Agora você é um atributo do seu pai. Você parece com ele. E você tem parte do seu corpo que parece com o seu pai. Agora, dessa forma que Deus era no início, cada filho de Deus e cada filha de Deus estava em Deus no início. Você não lembra agora, mas você estava lá. Ele sabe. E ele queria que você se tornasse visse para que ele pudesse te contactar e falar com você e apertar sua mão. Você não quer o seu filho quando o seu filho vem para casa e se senta na mesa quando ele vem do campo de batalha com cicatriz. Você prepara o jantar para ele, mata um animal e faz para ele. É seu próprio carne e sangue. E Deus sabia que nós estaríamos aqui, mas então ele colocou em carne para que nós podemos ser contactados. Então, quando pudemos contactar, ele se tornou um de nós, quando ele virou Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele próprio, a totalidade de manifestação de Deus. Então, o propósito de Deus foi mostrar os seus atributos em companheirismo. Quando eu estava no meu pai, eu não sabia nada, mas quando eu me tornei seu filho, eu fui um atributo, a parte do meu pai. E você é uma parte do seu pai. E como filhos de Deus, nós somos partes dos atributos de Deus que estavam nele, feito carne, como ele foi feito carne, para que possamos ter companheirismo um com o outro, como a família de Deus na terra. Esse era o propósito de Deus no início. Sim, Senhor. Isso é o que Deus queria no início, e tinha tudo sob o seu controle, e ele trouxe o homem no jardim do Éden como livre-arbítrio. Filho, isso é seu. Que lugar tão bonito. Deus estava satisfeito e ele foi e descansou de toda a sua obra. Cada árvore nunca trouxe espinhos e cardos. Nenhuma baga nascia de um espinheiro. Tudo era perfeito. Tudo estava na condição perfeita. Então, quando ele foi tomar um descanso, seu inimigo veio mansamente com engano e começou a interpretar errado o seu programa aos seus filhos. Quando ele colocou confiança no seu filho, como você põe confiança na sua filha quando ela vai sair com um homem, quando você põe confiança no seu filho quando ele vai sair com um rapaz que bebe ou que fuma, ele colocou confiança no seu filho que ele não faria nada errado. E ele ia manter toda a palavra que ele disse, mas o inimigo entrou mansamente como um vigarista pegajoso que pega a sua filha e se comporta de uma forma errada, ou uma mulher vai e faz um ato com seu filho, a mesma coisa. Ele entrou mansamente. Aquele inimigo de Deus, entrou e interpretou a palavra a Eva erroneamente. Agora ele, por esta queda, ele tomou e possuiu o jardim do Éden, ele próprio. Ele assumiu e agora ele tinha 6 anos de regras de engano, enganando as pessoas, os filhos de Deus, como ele fez então, porque eles estavam baseados em livre-arbítrio para agir da maneira que quisessem agir, crendo que ele ia agir corretamente, ou confiando que ele agiria correta. Então ele veio com um ato errado e venderam a sua primogenitura como Esaú fez para o mundo. E Satanás ganhou, e ele assumiu, e ele teve 6.000 anos para construir o seu Éden, como Deus teve 6 anos para trazer o seu Éden até a finalização, através de um engano na palavra para a pessoa, e agora estabeleceu o seu próprio Éden nessa terra em pecado. O Éden de Deus foi estabelecido em justiça. O Éden de Satanás é estabelecido em pecado porque Satanás é pecado. Deus é justiça. O reino de Deus foi estabelecido em justiça, em paz e vida, e Satanás estabeleceu o seu em pecado. E pecado religioso. Vamos para Isaías, o capítulo 14.
Vamos ver o que Satanás disse aqui em um momento em Isaías. E veja o que esse camarada fez aqui, começando no verso 12. Notice how he deceived his deception? Deception. Stars, that's suns, stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation. No monte da congregação me assentarei dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora compara isso aqui com as outras escrituras aqui em Tessalônicas, um tempo atrás, como ele disse, ele se senta no templo de Deus, se exaltando acima de tudo que se chama Deus. Assim ele está querendo ser adorado como Deus na terra. Esse é o Deus desse mundo que eu preguei no domingo passado. Aqui ele está hoje no engano. Nessa hora, nesse tempo tremendo que estamos vivendo, é o tempo mais glorioso de todas as eras, porque estamos de frente ao grande milênio novamente, estamos de frente para o Éden novamente, mas bem nessa era, todo o engano e toda a tática que ele foi apto para enganar com, e ele está se juntando para se reforçar, e ele está descendo como Deus. E ele se colocou no lugar de Deus religiosamente e pode citar as Escrituras e possa dizer as Escrituras, assim como Satanás fez com Eva no jardim do Éden, mas deixando um pouquinho dela, tudo o que ele tem que fazer, deixando essa abertura onde uma doutrina envenenada do diabo possa passar por ali, como o filtro do homem que falamos na noite passada, na outra noite. Ele disse que ele se exaltou acima do Altíssimo e ele se sentou sobre as nuvens, nas estrelas, e ele sentou como Deus acima do Altíssimo, e ele tem com sucesso armado as suas ciladas. Ele tem um sucesso maravilhoso carregando as suas ciladas pelas pessoas, deixando ele explicar em cada era o valor da palavra prometida de Deus para aquela era. Isso é exatamente como ele tem feito. Em cada era ele tem explicado. No dia de Noé ele explicou que era impossível chover do céu, porque não tinha chuva lá. Um grande evangelho científico que ele podia pregar no Éden, ele podia falar com os instrumentos na lua e mostrar que não tinha nada ali, mas Deus disse que viria uma chuva, mas Satanás conseguiu envenenar a mente das pessoas com busca científica e falou que não podia ser feito, mas Deus falou que seria feito e foi feito, e ele fez. Agora, nos dias de Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele envenenou a mente deles com engano, interpretando erroneamente a palavra. Se tu és o Filho de Deus, deixa eu ver você fazendo algo acerca disso. Jesus não foi como um palhaço para ele. Veja, ele não tinha que responder nada que Satanás perguntava. Ele só tinha, como Jesus falou, está escrito, o homem não viverá de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Veja, ele podia ter feito o pão, ele podia ter feito, mas ele não precisava ouvir o diabo. E mais uma vez, é pecado religioso lá no início, tão enganoso. Veja agora, não é puramente pecado de todo dia, cometendo adultério, bebendo, usando o nome de Deus em vão. Não é isso. Não. Você lembra, anos atrás, muitos aqui dos tempos antigos, lembra aquele sermão que eu preguei na decepção no dia do julgamento? Veja, a prostituta não vai ficar desapontada no julgamento, decepcionada, o bêbado não vai estar, o tratante de bebida, mas aquele homem que pensa que ele está correto, aí sim está a decepção. Isso que esse companheiro vem e fala, eu não preguei o evangelho, eu não expulsei o demônio, e Jesus disse, afastai-vos de mim, vocês que operam iniquidade, eu nunca vos conheci. Essa é a decepção, esse é o desapontamento, isso é constantemente, por isso que eu sou tão mal compreendido, não que eu quero ser diferente, eu não quero ser diferente, mas eu tenho que ser honesto, eu tenho uma mensagem, e isso deve ir até as pessoas, isso tem sido feito muito mal compreendido entre as pessoas, acham que eu sou contra todo mundo, mas eu sou a favor de tudo, mas trazendo o meu melhor, trazer a verdade e colocar do meu coração, da forma que está na Bíblia aqui, Deus tem provado isso é verdade, então não tem mais nada que pode ser feito sobre isso.
Então, era para eles olhar isso, eles não olham e eles não querem porque eles já se venderam a sua primogenitura para alguma organização, alguma denominação e tentaram com a sua primogenitura chegar no céu com uma religião organizada. E Satanás é o cabeça de cada uma delas. Deus nunca teve uma religião organizada, nunca. E eles venderam-se a isso. Um bando de homens interpretando a palavra, dizendo significa isso, significa aquilo. Deus não precisa de intérprete. Ele faz a sua própria interpretação. Ele não precisa de ninguém para fazer. Ele é soberano. Ele disse que ele faria, e dessa maneira que ele mantém a sua palavra. Ele diz que esses sinais seguirão os que creem. Ele quis dizer só aquilo. O que ele disse que ia acontecer, ele disse que aconteceria nesses últimos dias, que ele ia fazer tais coisas, e ele fez. Ele não tinha que pedir ninguém se era esse tempo ou não. Ele sabia qual era o tempo que era, o tempo do plano. Agora Satanás o enganou, como eu falei em Mateus 24, com tanto engano. Agora veja, pelo seu programa de evangelismo, de conhecimento, de melhor educação, ética, civilização, tem enfeitiçado as pessoas que querem servir a Deus, crendo na sua mentira. Eva não quis fazê-lo, mas ele mostrou para ela como tinha mais sabedoria naquilo. Ela não sabia, ela queria saber. Ela não entendia, mas ela queria entender. E Deus falou para não tentar entender. Como eu posso entender qualquer uma dessas coisas? Eu não posso, eu creio, eu não tenho que entender. Deus é fé, não é entendimento. Nós cremos no que ele disse. Agora compare o Éden de Deus ao de Satanás agora, depois de 6.000 anos de perversão da interpretação correta da promessa, da palavra prometida de Deus para essa era. Vamos comparar agora e ver onde estamos. Como ele fez na igreja no tempo de Cristo, em Jesus, tentando manter os filhos leais de Deus, de saber a verdade. Isso é Deus. Deus colocou seus filhos aqui, seus atributos, para ter companheirismo com Ele, para ouvir a sua palavra. Olha, se seu pai dissesse para você, se você fosse um filho leal ao seu pai, se ele falasse, filho, não vá naquela água ali, porque tem jacaré naquela água. E um companheiro chega ali e fala, certamente que tem bastante água ali, não tem nenhum jacaré ali. A quem você vai ouvir? Se você é um filho genuíno, você vai ouvir o seu papai. Um genuíno filho ou filha de Deus vai tomar a palavra de Deus primeiro. Não se importa o que qualquer outra pessoa diga a respeito disso. Toma a palavra de Deus primeiro. Há envenenamento na taça. Eles creem nisso. Tendo fé em toda a sua palavra. A semente trazendo ao Éden de santidade, de amor e vida eterna. Isso é o que Jardim do Éden de Deus produziu. Santidade, e trouxe um Éden de santidade, de amor, de entendimento, de perfeição e de vida eterna. Isso é que Deus estava plantando sua palavra, sua semente. Isso é que a sua igreja estará no final. Seria a mesma coisa. Notem, aqui um pensamento, não esqueça disso. Eu vou pegar isso em algum outro momento, em outra mensagem, mas você sabe que Deus disse que cada semente traga do seu tipo. Isso não é a ordem de Deus. Agora, que bom seria se um pregador, qualquer outra coisa, fazer com que a palavra diga qualquer outra coisa. Veja, cada palavra de Deus é uma semente. Jesus disse assim, uma semente que o semeador semeou. Então, Marcos 16 é a palavra de Deus, isso vai trazer do seu tipo. Se Malaquias 4 é a palavra de Deus, isso vai trazer do seu mesmo tipo. E cada outra promessa precisa trazer do seu próprio tipo. Você vê Satanás aqui, ele está tentando no disfarce dizer que não é isso, você entende? Ele está dizendo, isso não foi para esse dia, isso é para um outro tipo. Ele não quer significar isso. Cada semente deve vir do seu próprio tipo, é assim como Deus estabelece o seu Éden, correto? E aqui está, essa é a forma como Deus estabelece sua igreja. Cada palavra de acordo com o seu tipo. O homem não deve viver de pão somente, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Veja, Satanás, ele vai tomar alguma outra coisa, mas Deus disse, cada semente do seu tipo. Se a promessa diz, esses sinais seguirão os que creem. Agora a igreja diz, junte-se à igreja, recite o credo, saiba o catecismo. Não tem coisas assim na Bíblia inteira.
Mas Jesus disse, esses sinais vão seguir os que creem. No meu nome vão expulsar demônios. Eles falarão em novas línguas. Pegarão nas serpentes se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. E porão as mãos nos enfermos e os curarão. Quem é o homem para negar isso? Veja, cada semente vai trazer do seu próprio tipo. Se você é uma semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus foi semeada em você. Veja, então quando você ouve a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem minha voz, um estranho eles não seguem. Você consegue entender? Então, cada semente vem do seu próprio tipo. Agora percebemos que cada semente vem do seu próprio tipo e não tinha morte naquele novo no Éden. Não haverá morte no novo Éden. Então, não tinha nada além de santidade, pureza e vida eterna. Agora, deixando de crer em toda a palavra de Deus, tem trazido a semente da sujeira no Éden de Satanás. Nós estamos agora entrando aonde Satanás está tomando o trono como anticristo num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. Ele começou não sobre eu sou Satanás, eu sou o grande anjo. Não sobre isso, mas pervertendo a palavra de Deus. E isso é como ele trouxe o seu reino em cada era, e agora nessa grande era do engano, pronto para tomar o seu trono pelo seu povo. Ele construiu a si próprio um Éden científico, educado, intelectual. Correto? Pregadores científicos. Igrejas científicas, teologia científica, tudo é científico. Tudo está com base no conhecimento. Toda igreja está edificada sobre conhecimento. Não está sobre a fé. Uma vez eu fui ter uma reunião na igreja de um homem, era um grande auditório no oeste, um bom homem fino, e ele negou essas coisas, nega essas coisas que nós estamos falando, eu gosto dele, é um bom homem, um homem de idade, mas ali quando a sua congregação saiu, ali sentava 6.000 pessoas, quando a congregação dele saiu no culto da tarde, cerca de 500, todos eles bem vestidos, intelectuais. Eu sentei ali e vi eles, ele pegou um bom sermão, o homem fez, então ele perguntou se alguém queria aceitar Cristo, alguém levantar sua mão, e ninguém levantou sua mão, até que finalmente uma mulher levantou sua mão, ele falou, tudo bem, agora você é uma cristã. E fez ela ficar pronta para o batismo, e quando ele saiu, ele dedicou um bebê, beijou o bebezinho, fez uma oração sobre ele, e despediu a audiência. Quando a sua congregação saiu, todos finos, educados, estudiosos, então eu fui de lado dele, apertei a mão dele e elogiei o discurso dele. Então, quando ele saiu, veio a minha audiência, e ali veio pessoas com cadeira de rodas, macas, e tudo mais. Veja a diferença? Essa é a coisa que eu estou falando a respeito, está vendo? Tem algo diferente quando o conhecimento científico, você pode fazer um evangelho do entendimento. Veja, aquele que crê em Jesus Cristo não será condenado. Veja, mas esses sinais seguirão os que creem. Veja, falha de colocar isso ali. Veja, eles creem em Jesus Cristo está salvo. E se esses sinais seguem os que creem, e aquele que ouve a minha palavra, não simplesmente não ouve com os ouvidos, mas que entende. Qualquer pessoa pode ouvir, uma prostituta pode ouvir e continuar uma prostituta, vê? Um bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ver e continuar sendo mentiroso, mas aquele que entende a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aí está você, veja. E nenhum homem pode fazer isso a menos que Deus pré-ordene ele para isso. Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que meu Pai traia, e quem o Pai trouxer a mim virá a mim. Amém? Tudo é a soberana pré-conhecimento de Deus. Ele vive e ninguém precisa dizer o que ele tem que fazer. Agora, a incredulidade, pegue toda a palavra de Deus, isso trouxe a semente da incredulidade, a sujeira, pecado, ódio e morte eterna nessa era da igreja pecaminosa e intelectual. Agora, vocês entenderam? Nesse dia, quando o mundo todo é religioso, você sabia disso? O mundo inteiro é religioso. E nessa era religiosa, grandes igrejas em cada esquina, toda coisa se amarra em Satanás sendo adorada. Está bem aqui na Bíblia. Veja, e nesse meio intelectual,
Seminários teológicos têm trazido pessoas intelectuais que têm sido treinadas em como falar, o que fazer, como fazer as suas emoções e tudo mais. Psicologia, 3 ou 4 anos para saber como lidar com a mente do homem. Veja, o Espírito de Deus não é algo que você pode ensinar a você, é algo que é predestinado a você pela mão do Deus Todo-Poderoso. A sua experiência não pode ser ensinada, colocada em você, ela é predestinada pela mão de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus até você, correto? Isso nos traz esse grande Éden que estamos vivendo, o Éden da igreja do mundo, e agora está se unindo no grande movimento ecumênico, e vão ter uma igreja mundial, e terão um trono para isso, e Satanás vai estar no seu trono exatamente, mas antes da última chamada vai pegar a noiva, e antes dela ter a marca da besta, ela vai... E ele diz, saia do meio deles, meu povo. Foi o que ele disse, saia e seja separado. Agora, raiva, morte, separação interna de Deus nesse Éden. Desejo, perversão, sujeira. Como? Semeando a semente errada. Lembra-me da visão que eu vi antes de eu conhecer o povo pentecostal, daquele homem indo ao redor do mundo de branco. Você já ouviu dizendo isso muitas vezes, e um outro vindo atrás dele, semeando semente de discórdia. Mas ele ganhou, justamente através de Eva no Jardim do Éden, através do desejo de Eva por pecado. O desejo de Eva por pecado. Então, se Eva desejou conhecimento, aquilo foi pecado. E quando nós desejamos conhecimento, eu quero um PhD, um LLD, isso é um pecado fazer isso. Eu sei que é uma afirmação muito forte, mas é a verdade. Não me importa quão forte seja, ainda é a verdade. Veja, o desejo por conhecimento, compreensão, a coisa que é hoje, nós não tentamos estabelecer a palavra de Deus no coração das pessoas. Nós estamos tentando estabelecer a nós mesmos. As igrejas estão tentando estabelecer as doutrinas da igreja no coração das pessoas. Nós fomos ordenados para estabelecer a palavra de Deus. Paulo disse, eu não vim com você com palavras sedutoras de homem, para que as suas fé não se descanse em conhecimento de homem, mas que seja no poder e manifestação do Espírito Santo que a sua fé possa descansar em Deus. Aí está você. Homem precisa se estabelecer, não precisa se estabilizar. Veja, se tem uma pessoa ali fazendo alguma coisa, você vê toda pessoa se personificando isso. Todo homem tentando se estabelecer a si própria. Eu, minha denominação, tentando se estabelecer a si própria. O que nós estamos pregando é sobre nós mesmos ou sobre o reino de Deus? Estabelecendo a palavra de Deus. Tira a incredulidade e estabelece o reino de Deus no coração do homem. E o reino de Deus não pode ser estabelecido no coração de Deus, a menos que Deus tenha feito aquele homem para isso. Ele não pode ser estabelecido aí. Lembre-se, a parte enganosa é que o homem pensa que está correto. Veja, tem uma maneira que parece justa para o homem. Cada ser intelectual parece estar correto. Eu não disse, alguns domingos atrás, quando eu estava perto do meu bebê morrendo, e Satanás dizendo ali o seu pai morreu nos seus braços, ali a sua esposa morrendo ali, e agora o seu bebê, e você está chamando, e ele lançou um lençol negro diante de você, agora ele é um bom Deus, e você disse que ele é um curador, e você que estava de pé aí pelo que você disse, você está errado. Cada razão, cada faculdade mental tinha que concordar que ele estava correto. E ele estava correto. Tanto, então ele estava correto quando ele disse, Eva, seus olhos serão abertos e você saberá o certo do errado e você será Deus. Porque Deus não tinha deixado eles verem a si próprios, porque eles estavam nus. Então ele sabia o que era a diferença do certo e errado. Mas veja, estava correto, mas era contrário à palavra de Deus. Assim, os ministros nos seminários, aprendendo a teologia feita pelo homem, parece correta, parece ter bom entendimento da coisa, mas está errada. Nós não temos que entendê-la, nós cremos porque Deus disse assim, e isso é tudo para sempre. E nós cremos dessa maneira, como Eva desejou ter um PhD. Veja como ela desejou ser inteligente mais do que ela era. Agora notem, como muito parecido o homem e a sua esposa
Veja, homem e sua esposa, ambos nus, no jardim do Éden, no Éden de Deus. Eu vou fechar em alguns minutos, eu já estou quase encerrando. Vamos comparar isso agora. Como tão parecido o homem e a sua esposa, ambos no jardim do Éden, sem um pedacinho de roupa neles, e não sabiam. Por quê? Por que eles não sabiam? Porque eles estavam velados pelo seu senso de nudez, por um santo véu do Espírito Santo. Eles podiam ver um ao outro e eles não sabiam que eles estavam pelados. Eles estavam velados com o Espírito Santo de santidade. Eles estavam velados. O véu de Deus, ainda hoje, ele pode olhar e não desejar. Ele vira sua cabeça. É um véu santo. Veja, véu santo. Deus tem os seus olhos, eles ambos, um era homem, o outro era mulher, e eles não sabiam que eles estavam pelados, nus, porque a santidade de Deus mantinha os seus olhos velados. Notem, Deus escondeu a consciência do pecado através de um véu santo. Gostaria de ter mais tempo para deixar isso aqui. Olhem aqui. Pois, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciências de pecado. O pecado já passou dele. Eu ouvi o irmão Neville dizer essa manhã, alguém estava perguntando para ele, por que eu não prego no Espírito Santo, por que não faz isso ou aquilo? Aqui está, o Espírito Santo é uma ação em você, é uma vida, não é uma emoção. Não é algum tipo de evidência carnal, mas é a pessoa, Jesus Cristo, a palavra de Deus estabelecida no seu coração para vivificar cada palavra dessa era. Correto? Veja o Espírito Santo em ação, não tanto em demonstração, mas em ação. O que isso faz de acordo com a palavra? Notem, agora, o Espírito Santo, a palavra santa de Deus, fez com que um homem e uma mulher pelados, não sabiam. Que lindo! Vida da palavra, a semente. A palavra, Deus disse, havia uma árvore no meio do jardim, a mulher, e ali no meio do jardim, essa árvore, nem sequer toque nela, porque no dia que comer dela, você morrerá. E eles tinham um véu santo sobre eles. Não sabiam nada sobre isso. Eles nem ousavam tocar. Eles estavam velados santamente, eles estavam salvos no pavilhão de Deus, eles estavam vivos, eles não tinham morte ao redor deles. Aleluia! Eles tinham amor perfeito um para o outro, vida perfeita para sempre, eles tinham amor perfeito, entendimento perfeito do amor de Deus, eles tinham a palavra de Deus e manteram, e eles estavam vivos e salvos no jardim do Éden, com nenhuma morte ao redor deles. Então Satanás pegou Eva para ouvir o seu gospel da teologia, o gospel do o evangelho do conhecimento, da escola, da ética, da civilização, da melhor educação, assim por diante. Então, quando ele conseguiu fazer com que ela parasse e ouvisse para ele um minuto, quando ele fez com que ela parasse para pensar nisso, então veja, a igreja estava se estabelecendo há tanto tempo, nós somos a igreja mais antiga na cidade, o maioral da igreja, o governador vai na igreja, não me importa qual seja, se é contra a palavra de Deus, ela é contra, é seu inimigo, qualquer coisa que é contra a palavra é seu inimigo, qualquer coisa que é a favor da palavra é seu irmão, é uma parte de você. Agora note, ela puxou o véu santo para ver o que sexo realmente era. Compara o que o desejo faria. Ela tirou o véu dos seus olhos. A santidade, a coisa santa que Deus colocou nos seus olhos, ela quis conhecimento para saber o que era aquilo, então ela tirou o véu para ver do que se tratava. Ela ouviu ao diabo. E note que lugar que isso a colocou. Eles tinham feito a mesma coisa em cada era, dali em diante, sempre tomando o lado intelectual. E agora edificaram um reino a Satanás, conhecimento, a semente que ele semeou, e pegou o mundo para ser um Éden da morte. Agora notem,
Agora veja, em Apocalipse 4, a era de Laodiceia, pensa na sua mente. Ela, Eva, é a rainha de Satanás. Veja, Satanás, a serpente, chegou até Eva antes de Adão chegar até ela. Veja, é correto. Então, ele enganou ela. Então, Eva, antes, ele a enganou. A serpente antes do esposo, ele viu que estava pelado. Agora veja, na era da igreja de Laodiceia, ela, Eva, a rainha de Satanás, cheia de riqueza do mundo, cega, pelada novamente e não sabe. Assim como era no jardim do Éden. Agora notem, não por causa do véu santo que estava sobre o rosto dela, mas por causa do véu do desejo, que ela tirou o véu santo de Deus e colocou um véu de conhecimento para desejar. E agora que ela tinha esse véu de desejo, ela estava cega para estar em pecado, ela está pelada nas ruas e não sabe. Ela é uma prostituta de rua, usando esses shortinhos. Nos olhos de Deus é uma prostituta e ela nem sabe. Olhem, tomam nossa mulher. Se você quer ver a condição da igreja, então veja como a mulher está agindo. Ela sempre representa uma igreja. E no Éden de Satanás, de pecado e incredulidade, uma perversão religiosa, um reino pervertido. Ao invés de tomar a palavra de Deus, eles tomaram a aprendizagem intelectual do homem. Ao invés de tomar a igreja, eles tomaram a organização e trouxeram uma grande cabeça. Agora notem, pervertida de inocência, não deixe de entender isso agora, a igreja tem estado com esse véu de desejo. Note o que isso fez a ela. Perverteu ela da inocência ao conhecimento. Veja, o véu santo que ela estava era inocência, mas com o véu do desejo é conhecimento. Ela sabia o que era agradável, ela sabia o que isso fazia. Veja, a fruta, uma árvore a ser desejada, veja, fazer mais inteligente. Ela foi pervertida de inocência a conhecimento, de santidade a sujeira e desejo e de vida para a morte. Esse reino tem que morrer. Esse reino morrerá. O Deus da terra vai destruir isso na face da terra. Notem, nessa perversão, isso se tornou de um homem até a mulher. Isso veio da mulher até o homem. E não sabem. Um produto muito bom do Éden de Satanás que você vê nas ruas hoje são o nosso povo moderno. Notem, foi Eva que Satanás usou para fazer Adão pecar pelo poder do desejo. Agora, a mesma coisa, fazendo a mesma coisa hoje. Notem, cabelo cortado, face com pintura, vestida sexualmente. Veja, ela faz isso e ela não sabe que cada uma dessas coisas é contrária à palavra de Deus. Ela corta o seu cabelo, faz ela uma mulher desonrável, uma prostituta. Vestir shortinhos é uma coisa, uma desgraça. E andar sexualmente faz dela uma prostituta. E ela não sabe, não por causa da santidade de Deus, mas por causa do desejo de Satanás. Ela causou seu Adão a desejar por ela. Ela tirou a roupa que Deus vestiu ela lá no Éden para sua jornada no deserto. Ela tirou toda a roupa. Quando Deus vestiu ela de pele, ela começou a tirar um pouquinho a mais a cada vez. Agora ela está como estava no início. Agora ela tem o seu Adão para vestir a sua roupa de baixo. Um homem colocando um shortinho apertadinho e saindo ali. Eu acho que não tem muito homem nisso. Ele é o mais efeminado que eu já vi. Agora, ela fez com seu Adão pervertido botasse a sua roupa de baixa. Agora nós vemos que ela está botando a roupa dele por fora. E agora esse short é a roupa interior da mulher, de dentro. Agora, de acordo com a palavra original, é uma abominação para uma mulher colocar uma roupa que pertence ao homem e o homem que coloque uma roupa que pertence à mulher. Da palavra original. Pense nisso.
Agora ele está usando as franjas dela também. Ele penteia assim e coloca um modelador ali. É uma das visões mais horríveis que eu já vi. E um desses jovens aqui, com franjas viradas assim, colorindo o cabor assim, clareando com alguma coisa e deixando uma franja assim. Você, feminado, uma coisa tão horrível para dizer no púlpito, mas julgamento começa na casa de Deus. Você não sabe nem se você é um homem ou uma mulher. E eu entendo que o nosso exército dos Estados Unidos vão vir no próximo ano com shorts. É correto. Veja a perversão que é as roupas de mulheres. Usando as franjas dela. Outro dia eu falei ali, o Howard Jumper, não esse aqui, mas ali saindo, eu sentei ali e veio um rapazinho ali, e ele tinha um cabelo preto ali, penteado dessa maneira, e com um bob assim, na frente dos olhos dele, todo fechado. Se eu já vi uma perversão, veja, ele não queria, ele jamais queria, ele pensa que ele é homem, mas no espírito dele ele é uma fêmea. Ele não sabe que lado da casa ele pertence. É correto. Como está pervertido? Isso é o que Satanás faz. Ele perverte a nação, ele perverte a igreja, ele perverte as pessoas. Ele é um enganador, um pervertedor da verdade original. Deus fez um homem, a homem, e uma mulher, e eles se vestem diferente, e para que eles fiquem dessa forma e agem dessa forma, um feminina e outro masculina, e ele separou isso, Adão, no jardim do Éden, e separou Eva dele. Agora, usando as franjas dele, ela tem o cabelo igual a dele, e ele tenta ter o cabelo como ela. Ela veste a roupa dele de fora e ele veste a roupa dela de dentro. Isso parece sacrílego, mas eu não quero dizer isso dessa forma, mas é a verdade absoluta do Evangelho. Se você não sabe, então tem algo errado com você, ou você está cego, ou você nunca esteve nas ruas. E ela pensa e ele pensa que está correto, que eles estão chegando em algum ponto. A mulher diz, está tão quente, você sabe, um Apache, um índio, faz aqui, ia fazer você passar vergonha. Ele se veste mais e anda como se tivesse ar-condicionado. E se você estiver no sol assim, você ia ficar cheia de bolha e queimada. Mas veja, isso é o que você chama de maior educação. Ciência moderna tem produzido isso. Oh, que coisa. Aí está ela nua em Laodiceia e não sabe. Ela estava nua no Éden. Veja os dois reinos como eles se paralelam. Veja, um é pecado e morte, outro é vida e justiça. E ela estava velada com um velo santo, ambos pelados, e não sabiam nada porque estavam velados com o Espírito de Deus. E aqui está velado com desejo, olham para outra. Adão podia olhar a Eva e ver, e não via que ela estava nua, mas agora debaixo desse véu de pecado, ele percebe, porque é a única coisa... E o homem, veja, ele tem tanta atração nela que ele usa um pouquinho das roupas dela sobre ele. Veja que perversão. Que tempo, quão enganoso isso é. Oh, todas as coisas não sabem. Um espírito pervertido, perfeito no homem, está velado através do desejo de Satanás, e a mulher também é um espírito satânico de uma grande sociedade. Veja, eles não sabem, mas são as suas organizações. Mulher com shorts pertencendo a uma organização. Homens vestidos assim numa organização. Eu vou te dar a abreviação disso, BSS, a Associação das Irmãs da Sociedade. É ali que eles pertencem, sociedade dos efeminados ali, com esses shorts, essas calças pequenas. Veja, você, homem, pode discordar de mim disso, mas é a verdade, você foi pervertido e não sabe, você não age mais como um homem. Veja, está indo tão mansamente, e seu filho não vai restar mais nada mais. A mulher, homem e mulher também, é uma sociedade, uma organização. Por quê? O João, o vizinho do lado, usa short porque eu não posso. A Luela quer que eu vista porque o João, o vizinho da casa do lado, veste também. E olha, Suzy Jane pode vestir elas, por que Martha Jane não pode usar? Se Suzy pode, seja qual o nome dela for, veja, uma sociedade, uma organização. Você pertence espiritualmente a ela e não sabe. E isso é assim, quando você vê que é assim, então você está cego. Você está cego para essas denominações que Satanás tem colocado sobre você, uma perversão da palavra original de Deus e o seu reino e o seu plano para os seus filhos.
Satanás tem chacoalhado mulher e o homem nessas coisas, eles não sabem a perversão. Não mais um filho de Deus com franjas sobre o seu rostinho, com shorts, andando na rua, um filho de Deus, um diácono na igreja, um pastor no púlpito. Não, isso não é um filho de Deus. Ele nunca veio sobre o filtro de pensamento de Deus. Ele não teria essas roupas de mulher sobre ele. Veja, e a mulher não teria roupa de homens. Isso não é um filho de Deus, é um filho de Satanás. E uma filha de Satanás. Uma coisa dura a se dizer. Satanás tem sucedido em perverter e tomar esse mundo e fazer dele seu reino. E o homem foi posto aqui com livre-arbítrio para escolher para eles próprios que tipo de vida eles desejariam. Isso mostra o que está no seu coração? Veja, a sua voz, você sabe, as suas ações falam tão alto que afoga a sua voz. Deixa até um homem dizer, olha, nós somos cristãos e pertencemos na igreja, e um monte de foto de striptease no seu escritório. Veja, eu saberia melhor. E uma mulher, então, dizendo que é cristã com cabelo curto. Ó, você sabe melhor do que isso, veja. E mulher cristã usando pintura e shorts, você veja, ela é uma cristã, a igreja, a palavra de Deus ensina melhor do que isso, veja. Isso é uma coisa desonrável. E nunca Deus colocaria uma coisa que é desonrável no seu reino, não, Senhor. Isso mostra os desejos deles. Você não pode fazer com que uma pomba coma com um urubu de forma nenhuma. Uma pomba não tem algo dentro. Se comesse algo, mataria, mas um urubu pode comer qualquer coisa que ele queira. Então, quando você percebe, essa é a forma com o mundo hoje, a mesma coisa. Eles estão nus, cegos e não sabem. Satanás fez através do desejo da mulher por conhecimento, por sexo, que ela escolheu através da sua própria escolha. Agora notem, foi Eva que levou Adão ao errado. Foi a mulher que tirou as suas roupas antes do seu Adão tirar as suas. Veja, é a mulher, sempre foi. E ainda é a mesma maneira. É a igreja que leva o homem a sair do caminho. É a igreja que leva o homem que quer ser o filho de Deus. É a mulher, não a igreja. Não a Bíblia, não Deus, porque a Bíblia é homem. Veja, a palavra foi feita carne e ele era um homem. Veja, não é a igreja, a Bíblia que leva o homem para o caminho errado. É a igreja que leva o homem para o caminho errado. É a igreja que está nua, não a Bíblia. Não, de forma alguma a Bíblia diz ele que ele está pelado. Veja, agora notem agora, através do sexo, o desejo do sexo, ela desejou por conhecimento para saber o que era isso, o que era aquilo, se essa fruta era boa ou nova, era boa ou não, ela fez. E Deus vai tomar de volta algum dia, através de um homem. Ele se rendeu por uma mulher, mas foi redimido por um homem. O homem Jesus Cristo, que é a palavra. Então, o que é isso? Notem, para encerrar. Não muito tempo atrás eu fiz essa afirmação aqui. Eu tenho mais 4 ou 5 páginas aqui de escrituras e coisas que eu gostaria de me referir, mas ouçam, vamos encerrar dizendo isso. Lembra um tempo atrás eu estava ensinando você sobre as 7 trombetas, a festa das trombetas. Lembra disso? E ali era uma festa de 8 dias. Então, no 7º dia seria o último, que seria o milênio. Mas então ali era um festival de 8 dias. O que o 8 seria, se só tem 7 dias, o 8º seria o primeiro novamente, voltando para o primeiro dia. Então, depois que o milênio termina, então haverá um Éden estabelecido novamente. O grande reino de Deus vai ser tomado de volta, porque Jesus lutou com Satanás no jardim do Getsemane, e está lutando por Éden de novo, para o céu que ele vai preparar. Ele falou, não ficai perturbados, crê em Deus. Eu sei que eu tenho um nome ruim, mas você crê em Deus, e como você crê em Deus, crê também em mim. Ele era Deus sendo manifesto, veja, crê também na casa de meu pai, há muitos... na economia do meu pai, nos planos do meu pai, tem muitos palácios. Eu vou preparar um local. Veja quanto tempo... de 15.500 milhas quadradas. Veja, ele criou. Ele é o Criador. Ele criou todo o ouro. Ruas transparentes. Ele está criando lugar. Apocalipse 21. E eu vi uma nova cidade, Jerusalém.
E já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Qual era o primeiro céu? O milênio. Agora, veja como isso foi batizado por Noé, foi renovado, tirou todos os germes, tirou disso, na renovação do final, pelo batismo de fogo, isso mata qualquer germe, qualquer enfermidade, doença, qualquer sujeira que está na terra. Então, ele fala, eu vi novo terra e nova erra, e ali não havia mais mar. E eu, João, vi a nova cidade descendo do céu. Então, Deus estará ali com seus verdadeiros atributos, filhos e filhas, onde ele pode ter companheirismo e santidade, com os olhos velados de qualquer pecado. Vamos nos esforçar. Não vamos entrar nos pecados desse mundo, mas vamos entrar no jardim, pois todos aqueles que vão ficar do lado de fora, veja, todos do lado de fora, mulher sem fama, homem sem fama, assim por assim, todos aqueles que estão redimidos no livro da vida do Cordeiro vão entrar nos portões. Então, batalhe, amigo, esforce-se. Não haverá naquela cidade. Não haverá carro, não haverá avião. Vai ser uma civilização diferente. Vai ser novamente uma civilização não de conhecimento, não de ciência, mas de inocência, de fé de um Deus vivo. Vamos nos esforçar para entrar nisso, porque esse é todo o meu propósito, é entrar nessa cidade algum dia e olhar de volta, vir ali, ver vocês que estão manchando quando estivermos cantando, quando os santos estiverem marchando. Eu quero estar naquele número quando os santos estiverem marchando. Vamos orar. Querido Pai Celestial, como os dias estão encerrando e nós vemos nos aproximando, a promessa se aproximando, nós oramos, querido Deus, que coloque isso sobre os nossos corações, que nós não cometemos nenhum erro. Mantenha pura nossa consciência, nosso coração velado, Senhor, os olhos velados das coisas do mundo, não querendo ser alguma grande coisa, alguma coisa, não importa quão grandes sejam reis, monarcas, potestades, tudo isso perecerá. Pois está escrito, benditos e santos são aqueles que tomarão parte na primeira ressurreição. Place that upon our hearts so we won't make any mistake. God, keep our conscience pure. Keep our hearts veiled, Lord, our eyes veiled from the things of the world and vain things of the world. Oh, God, help us to be pure and silence what other people say. Lord, let our conversations be holy. Deus, deixa que a nossa conversação seja santa, temperada com a palavra de Deus, com o tempero, Senhor, que não haja culpa encontrada em nós e que nós tenhamos sobre todos os nossos erros o sangue de Jesus Cristo entre nós e Deus, e que Ele possa ver somente o sangue de Jesus, não a nossa própria justiça, o que nós somos, o que temos feito, só os seus méritos, mas que todos que estão aqui ouvindo essa mensagem, que nenhum deles se perde, que o menor das crianças até o mais velhos, que todo o desejo seja somente por Deus e Sua palavra. Nós não sabemos que hora que Ele vai aparecer ou que hora Ele pode nos chamar para responder no julgamento. Nós não sabemos a hora, como se foi tirar o cartão, como o tempo de ir para casa você tem que ir. Deus nos mantenha puro, conceda isso, que nós possamos viver até a vinda do Senhor, se for possível, e que possamos fazer tudo o que tiver sobre o nosso poder, com amor e entendimento que Deus está buscando no mundo hoje, encontrando cada ovelha perdida, e que nós possamos falar com Ele, com oração, com amor, com a palavra de Deus, que possamos encontrar aquele último, para que possamos ir para casa e sair desse velho Éden de Satanás aqui, que está todo baseado em desejo e mulher bonita do mundo assim chamada, e todos os anúncios que querem meninos com geleias no rosto e meninas com shortinhos, e está no rádio, televisão, e toda essa sujeira e Hollywood, e essas coisas sujas, sexy, e vestidos de mulher, e homens pervertidos, tendo a aparência de mulher, cortando o cabelo
como mulher e mulher como homem, ó Deus, que hora horrível. Venha, Senhor Jesus, venha, Jesus. Venha, nos limpa pelo sangue, tira toda sujeira e culpa de nós. Deixa-nos viver, Senhor, viver sobre o sangue constantemente diante de Ti. É o desejo do nosso coração e é o nosso desejo sincero. Ó Pai, nessa mesa aqui essa noite, onde o Evangelho está, aqui está lenços, Senhor, e panos que vão para os aflitos, que a oração do fé, Senhor, que sai do meu coração na sua vista, Pai, e se tiver alguma coisa suja em nós, Senhor, tira-nos, leva-nos a julgamento, Senhor, e nós clamamos por misericórdia, revela para nós o que estamos fazendo errado, Senhor, para que possamos pedir para que o sangue possa nos limpar, cura essas pessoas enfermas aqui e que elas possam ficar boas, Pai, seja para onde que elas vão, Pai. Deixa ser assim, nos dá a determinação de servir a você, somente a você. Dê segurança ao seu povo que vai para casa e que o menininho da irmã Shepherd, quando for para casa com a sua bicicleta, quando ele voltar para casa, que vai tudo bem, e cura esses outros que nós pedimos, Senhor, e nós sabemos que nós pedimos, que nós recebemos, porque nós temos confiança naquele que fez a promessa. Dê da tua graça, Senhor, e perdoa os nossos pecados. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você o ama? Você crê nele? Você está cansado, doente desse reino de Satanás? Você está crendo que virá até o milênio, até o seu milênio, até o seu Éden? Você crê que foi formado hoje? Você vê, tudo hoje é baseado em intelectual. Tudo tem que ser provado cientificamente antes que eles possam crer. E você não pode provar cientificamente a Deus. Você tem que aceitar por fé, pois aquele que vem com Deus tem que crer que Ele é. E é recompensador daqueles que o buscam. Ó Deus, eu não quero saber nada, mas o sangue de Jesus Cristo que me limpa do meu pecado. Eu não quero conhecer nada a menos que Jesus Cristo. Como Paulo disse, eu não sei nada no vosso meio, a menos Jesus Cristo, Ele crucificado. Isso é tudo que eu sei dizer com essa Bíblia, que eu creio de todo o meu coração, se eu conheço o meu coração, de ser a perfeita palavra inadulterada de Deus. E por isso eu vivo, e por isso estou firmado. E se eu tivesse 10.000 vidas, eu teria dado cada uma dessas por essa palavra, porque é a palavra de Jesus Cristo, e não me importa quanto eles podem tentar desprovar, ou quanto a ciência pode tentar dizer que não é correta, para mim é a única coisa no mundo que eu posso confiar, é essa palavra. Ele é meu, eu amo, você também não? Se tiver um pecado no seu coração, uma falta no seu coração, qualquer outra coisa, ore agora e peça a Deus para te perdoar. Eu orarei por você, você ore por mim. Deus abençoe, essa minha oração. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Seja contigo até nos encontrarmos. Você ama um ao outro? João disse, filhinhos, amais uns aos outros. Ame uns aos outros, pois amor cobre multidões de pecado. Agora vamos apertar as mãos um dos outros. Deus seja contigo até te encontrarmos de novo. Até nos encontrarmos. Agora seja bondoso um com o outro, seja bom com todos. Trate o seu vizinho corretamente. Mantenha sem erro até que Jesus venha. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus seja contigo até nos encontrarmos novamente. Você o ama? Essa é a minha oração. Você ore por mim, eu oro por você. Eu tenho que voltar para Tucson agora e eu oro que Deus o abençoe vocês todos. E de lá vou para Canadá e para Colorado e ao redor até. O irmão Tony está ali
e essas grandes coisas aconteceram. E ali no Vaticano, em Roma, estão chamando para um revivamento, estão me chamando para ter um revivamento em Roma. Em Roma. Simplesmente voltou, as pessoas estão juntas, eles têm uma grande arena ali que se senta milhares e milhares, e eles querem que eu vá lá para um revivamento. Eles querem ver a glória de Deus no ministério. Eu não sei, eu tenho que orar para ver o que Deus vai me dizer. Oh, que coisa! Lembre-se, vamos orar todos nós juntos. Estamos vigiando pela vinda do nosso bendito Salvador. Eis que a figueira agora está se tornando verde. O evangelho do seu reino tem ido para toda a nação e podemos ouvir o fim acontecendo, não é correto? E alegremente eu estou ouvindo a mensagem da sua operação rápida e está vindo em glória de uma vez por todas. Vamos acordar, santos de Deus, não vamos ficar com sono, ficar pronto para a última chamada. Ele está vindo do oeste algum dia desse, voltando novamente. Até lá, em nome de Jesus Salvador, esse nome da candeia, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé. Do porvir. At the name of Jesus, gozo traz no coração, Senhor, por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, nossa fé, a esperança, joy of heaven. Nome bom, nossa fé, esperança, joy of heaven. Agora, nesse último verso, vamos cantar com os corações prostrados agora, nomes. Este nome leva sempre para bem te defender, ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Então vamos partindo. Isso funciona, eu tenho tentado. Simplesmente creia agora, porque isso vai funcionar. Simplesmente leva sempre o nome dele. Nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. O véu saiu da sua face agora. Doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do